Eu sou natural de Vila Nova de Barquinha, portanto, nasci cá e continuo a residir cá. Mas a minha atividade profissional e a minha formação académica é na área alimentar. Especializei-me em enologia e tirei mestrado em controle de sistemas de prevenção alimentar. Precisamente porque o foco da alimentação e da enologia andam de mãos dadas e foi o que me fez despoltar para tudo isto. A curiosidade de saber o que é que havia aqui, o que é que se fazia antes, como, o porquê do que se fazia e reerguer as receitas com aquilo que mais do original existia na época. Faz sentido chegar aos dias de hoje com os bolos e com as tradições, mas feitas à forma do que era na época. É lógico que não havia as confeitarias que há hoje, não havia as formas de preparar os ingredientes que há hoje, não havia muitas destas coisas que hoje temos uma grande disponibilidade de produtos. As pessoas faziam com aquilo que tinham perto e os licores também. Os licores começaram a ser feitos também de forma a que as pessoas reutilizassem aquilo que tinham perto, incorporassem, fizessem infusões e depois, nestes dias que começam a ser de outono, começassem a abrilhantar as suas visitas com os bolos e com os licores. A minha formação académica e aquilo que eu fui aprendendo ao longo destes anos, mas também aquilo que eu gosto de ser de cá, fez com que eu reerguesse todas estas tradições de forma a que quem nos visita possa levar um pouco daquilo que nós temos, possa levar um pouco das nossas tradições, conhecer um pouco daquilo que é a nossa terra, porque também visitar temos espaços muito bonitos, mas também as pessoas devem comer e beber bem e ter os tecidos. Os licores surgiram há 3 anos, antes da pandemia. O projeto começa com os licores e a marca Tesouro da Almorol começa aí, porque eu estou mais ligada à enologia e foi o despoltar tudo isto. E de facto a aceitação foi muito boa. Neste momento nós já mandamos licores para vários pontos do país e até para fora. Até em plena pandemia as pessoas pediam e nós fazíamos envios porque as pessoas queriam ter esses produtos em casa. E isso fez com que durante o tempo em que tudo estava fechado, eu me dedicasse, além da minha vida profissional não ter parado e eu ter continuado a exercer a mesma, mas nos tempos em que ninguém depois nos fins de semana podia sair de casa, começar a fazer pesquisa mais alargada daquilo que nós tínhamos. O que é que era feito cá, porque é que era, e começou o ano passado, há um ano atrás, pelas broas medievais, pelo bolo seco sortido, mas com fruta cristalizada e pelos arrepiados. E o projeto começa aqui, há um ano, com os bolos. Depois, a aceitação também foi muito boa e nós começamos a ver que, numa altura de desconfinamento em que as pessoas aceitavam tão bem e gostavam tanto, e depois reconheciam a terra porque toda a gente já tinha vindo ao Castelo Almorol ou até tinham cá estado por fins militares e depois, é uma saudade e agora vou levar. E o projeto continua a dar os seus passos aí. Depois, mais tarde, passados uns meses, eu já tinha feito um levantamento de tudo o que eram os ingredientes do Pirilau. Eu tenho uma parceria com uma chefe pasteleira que nos faz todos os bolos e que, junto com ela, nós conseguimos fazer todas as receitas, desde a broa medieval ao bolo seco sortido, ao arrepiado e ao Pirilau, com os ingredientes que eram à época. Não foi fácil, porque não há muitos apontamentos que retratem coisas de sítios que desapareceram. Nomeadamente o convento do Loreto foi um convento que desapareceu e ao desaparecer também muitas ilustrações que existiam no convento desapareceram. Depois existem muitas reproduções de alguns apontamentos que eu não tenho como fidedignos, porque cada pessoa que transcreve ilustra à sua forma. E tive que ir um pouco mais atrás e fiabilizar-me naquilo que de facto estava do mais antigo. E não me desvirtualizei daí, porque tudo o que aparece daí para a frente, depois fica a interrogação, se seria assim ou não. E depois reportarmos também um pouco a época. No século XV não tínhamos o que temos hoje. E de facto, quando nós começamos a retratar o que estava lá escrito, a forma, o tipo de massa, também as crónicas que depois as freiras retratavam e, por ironia, caracterizavam o bolo, e que nós fizemos
Não foi fácil de encontrar, porque também tivemos que ir depois a outras unidades para ver onde é que aparecia alguma coisa escrito do Pirilau do Frade Ambrósio. E de facto apareceu, e com base numas coisas e noutras, e que nós vimos que de facto tudo retratava o mesmo tipo de massa, e foi a partir do momento em que encontramos aquilo, eu, com o chefe pasteleira, retratei e disse assim: se nós temos isto, não nos vamos desvirtualizar isto, agora vamos arranjar uma receita com base nos ingredientes que eles falam e com as características do tipo de massa que eles falam, e vamos em frente com isto. E foi assim que nós fizemos. Visualmente, obviamente, nós temos um outro bolo no Ribatejo que visualmente é parecido, certo? Até pode ter tido origem neste, não se sabe, mas poderá ter tido. Mas depois é só o aspecto, porque a massa não tem nada a ver, o recheio não tem nada a ver. E porquê é que nos induz para esse tipo de aspecto? Porque de facto, ao levar a cobertura da gema de ovo, a torra no forno faz este caramelizado e instantaneamente nós identificamos como aquilo que estamos habituados a ver. Para nós o satisfatório foi quando nós demos a provar em vários pontos do país, uns reconheceram, outros não, e quem reconheceu, ao dar a primeira mordidela, mas isto não é igual. E era isso que nós queríamos, porque a aparência, obviamente, é assim, o aspecto era uma forma fálica, a abundância de gemas de ovo era muita, porque nos conventos existia assim muita gema de ovo, portanto, tinha que se trabalhar com a gema. Também a gema faz com que o bolo não estale, portanto fique mais cremoso por cima, e isso era uma das situações que, por ironia e por brincadeira, os frades e as freiras falavam, e há apontamentos escritos disso, e não nos quisemos desvirtualizar isso. Mas também depois todo o recheio, e todo o recheio da marmelada. O recheio da marmelada baseia-se em quê? A abundância de marmelos nas bordaduras dos terrenos, aqui na nossa região, existe muito. Agora nem tanto, mas existia muito. O marmelo era utilizado para dividir terrenos e para servir de alimento. Mas era o processo, porque a maior parte dos marmeleiros que existiam na época eram marmeleiros bravos. Então eram muito ácidos. Como eram muito ácidos, eram pouco usados para comer, mas só usados para fazer compota, para fazer a marmelada. Ora, também depois havia marmelada que nunca mais acabava. Eles, por graça, acabaram por rechear o bolo com a marmelada, até porque depois o frade, ao fazer as suas visitas quinzenais ao convento de Odivelas, começou a fazer o bolinho nesta forma fálica, com todos os ingredientes que dispunha, a marmelada, a farinha feita no moinho de Tancos, o açúcar que abundava ainda na época e que na altura das trocas comerciais existia ali, e foi assim que fez o bolo. Ao levá-lo, levou por uma roteira para oferecer à ordem religiosa feminina em Odivelas, e de 15 em 15 dias lá ia ao frade Ambrósio oferecer os bolinhos. Ora, obviamente, reza a lenda que de 15 em 15 dias aumentava a ansiedade, e quando o frade chegava, o sino tocava a rebate, havia uma grande festa dentro do convento, e reza a lenda também que nem a madre escapou à tentação de tanta marmelada. Ora, não nos podíamos desvirtuar daquilo que diz a lenda, e assim nasceu o Pirilau do Frade Ambrósio. Eu esqueci-me de referir que a origem dos ovos também é diferente. É ovos, obviamente, de aviário, não é desmoderação intensiva. Portanto, são galinhas felizes. São galinhas felizes, estão ao ar livre. E porquê? As gemas são muito mais amarelas. Conseguimos ter um homogeneizado mais amarelo, e depois também este amarelinho que aparece nas massas e que faz todo o sentido. E depois também o açúcar. Este é o açúcar da primeira escolha. Ele é branco, não é amarelo, é branco, mas é um açúcar, como vocês podem ver, não é fino, é muito irregular. Ele é muito irregular no seu grão, tanto tem bocadinhos grandes como tem bocadinhos pequeninos, e isso faz com que depois a textura seja diferente.
É muito importante que haja uma boa incorporação do açúcar nas gemas, como qualquer doce conventual. Isso é muito importante que haja essa incorporação. E posso-vos dizer que isto é uma tarefa que leva muito tempo a fazer. São batidos à mão, não são batidos em batedoras, são batidos à mão, até se conseguir apurar uma massa que fica em fio. Posto isto, nós podemos avançar para a incorporação da farinha. Aqui, a farinha, como é uma farinha mais tradicional, é mais grossa, é mais difícil de homogeneizar. Isto continua a ser tudo batido à mão. E começamos a ter um engrossar da massa. Atingiu o ponto que nós queremos. E ficando neste ponto, a massa agora entraria na sua fase de repouso até atingir um ponto que eu não vou desvendar e que faz o início da segunda fase de preparação da massa, que é o estender da massa, a incorporação do seu recheio com a marmelada, uma marmelada de marmelo, que é ácida. Como podem ver pela cor, é uma marmelada que fica mais escura do que o habitual. Normalmente as marmeladas industrializadas ficam ou mais torradas ou mais claras. E é neste ponto, a partir do momento em que a massa vai descansar, depois é estendida, é incorporado o seu recheio e então vai ao forno. Pronto. No forno de lenha, onde depois vai estar algum tempo, sai do forno de lenha, fica a repousar novamente e só depois é tempo de comercialização. E o Tesouro de Almorol, de facto, é uma marca registada, tal e qual como o Pirilau e o Frango Ambrosio está registado e patenteado, porque de facto é assim. Quando eu vou para fora, quando eu vou para algum lado que levo os produtos, as pessoas reconhecem o local. E Tesouro de Almorol porquê? Nós temos um tesouro escondido a algures, não sabemos onde, e então como não sabemos onde, vamos bebendo um licor, vamos comendo um bolinho, vamos pensando onde é que está o tesouro e talvez o tesouro seja simplesmente a degustação dos bons produtos que nós fazemos.